Boa tarde toda a região do Grande ABC. Estamos aqui mais um dia, nessa linda terça-feira de sol aí maravilhoso, nesse inverno que está mais para calor do que inverno, né? Sim. Que bom, o brasileiro gosta de tempo quente. Eu particularmente também prefiro o tempo quente. E lembrando que a gente acaba de entrar ao vivo aí pela rádio abcnews.com. Quem tiver lá na rádio pode dar uma olhada lá. Na verdade, eu vou também, quem quiser também acompanhar a gente está ao vivo pela rádio abcnews.com. E eu acabei de clicar o botão, a gente vai iniciar também, né, a primeira entrevista agora com o Laricão aqui, pela rádio ABC News também. Pela rádio abcnews.com você vai poder ter o vídeo, você vai assistir vídeo, tomara que dê tudo certo. Então você vai estar ouvindo e podendo assistir também. E quem quiser, no Facebook aí do grupo abcnews.com, do grupo ABC News, né, no Facebook, e assistir essa entrevista aqui hoje com o Laricão, que é um cara aí bem ativo em várias frentes, principalmente na área de saúde, né, fez bons trabalhos aí e vai poder divulgar pra gente hoje. Tá tudo ok, tá tudo rolando. E eu quero fazer uma apresentação aqui com ele. Deixa eu ver aqui, tá tudo ok. Iniciando transmissão. No Facebook a gente já tem um pessoal chegando. Enfim, para quem chegou, é assim, a gente espera o pessoal chegar para a live começar a esquentar e tal. Legal. E a gente começar a entrevista. Eu vou falar aqui hoje um pouquinho do nosso entrevistado, né? Que o entrevistado de hoje, quem é ele? É o José Geraldo Nunes, mas ninguém conhece ele como José Geraldo Nunes, poucas pessoas, nome de batismo dele. Ele é mais conhecido como Laricão, né? Ele vai explicar o porquê também que ele tem esse apelido aí. Laricão, ele tem 53 anos, é casado, é pai de um casal de filhos, né? Começou a militar aí na vida dele. Ele vai poder falar um pouco também dessa SEBS, que é a Comunidade Eclesiais de Base, né? Sim. Explicar um pouco o que é isso. Eu não quis colocar no texto de abertura, senão já não ia ter mais o que falar e nem perguntar, né? Mas com 18 anos, começou cedo. Ele participou também ativamente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Ele vai falar onde foi, não foi em Diadema, né? Foi em outra cidade, outro estado, né? Interior de Minas Gerais. Interior de Minas Gerais. Montou uma associação dos trabalhadores rurais, dos quais a gente já bateu um papo aqui, ele mais ou menos explicou como é que acontecia, era aquela troca, né? Você tem um produto, eu tenho esse, vamos trocar, e todo mundo se ajudava, né? Sim. Um pouco diferente do que é hoje, né? E todo mundo em conjunto ali se ajudava. Em 1993, o Laricão mudou para Diadema, e aí ele veio fazer a história dele em 93, estamos falando aí de mais de 20 anos já, né? Sim. E aí ele trabalhou como camelô, vendendo lanche, talvez o Laricão venha daí, que fica aqui onde ele trabalhava, era na Praça Presidente Prudente, né? Eldorado. E no Campanário? Eldorado. E aí ele começou a história dele até que ele se encontrou também lá na área da saúde. E o SUS é a base dele, é onde ele tem bastante informação, onde a gente vai poder explorar um pouco o que é esse SUS aí, né, dentro dos bastidores, não só na hora da gente ir lá na UBS, no Piraporinha, né, mas enfim, lá dentro como funciona o Paranauê ali, os bastidores, né. E aí ele candidatou-se também para o conselho da UBS, da Eldorado, né, nada mais justo e certo, já que é a bandeira dele, e em 97 começou a militar na área da saúde e defesa do SUS, candidatou-se a conselheiro da UBS em Eldorado e é presidente até hoje, pela terceira vez, né. E com o lema, defender o SUS é minha prioridade, né? E é isso, aqui hoje a gente está conversando com o Laricão, né? Ele que é do partido do PSB e pré-candidato a vereador em Diadema. Boa tarde, Laricão. Muito boa tarde, Lombar, a todo o grupo Rádio ABC News. É uma satisfação muito grande poder ser entrevistado por você. Tenho acompanhado na rede social a competência que você vem trazendo para a nossa Diadema, redemocratizando aqui a nossa Diadema, dando oportunidade para que as pessoas possam ser mais explícito, colocar os seus propósitos
para o futuro da nossa Diadema. Então, obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, vocês que são muito corajosos de enfrentar o pleito aí, né? Tanto os candidatos a prefeito como os candidatos a vereadores, né? Não é fácil, é uma luta muito grande, a gente sai aí no mínimo com uns 500 vereadores, né? Sim. Cada eleição aí, no mínimo. Aproximadamente é mais um pouco. É 500 vereadores, é muito vereador, a população vai poder ter a oportunidade de conhecer muitos, que vamos tentar trazer aqui. Sim. Eu acho que não vai dar tempo de trazer todos, é muito. Não dá nem para pensar em fazer uma nova rodada. Não, são muitos, é muito difícil. Para candidato a prefeito, sim. Para candidato a prefeito a gente consegue trazer de novo, né? Até na verdade, a gente trouxe os pré-candidatos a prefeito e agora a gente vai trazer os candidatos de fato depois da convenção. Sim, né? Sim. Vamos fazer os convites. Estamos pensando em estruturando um debate, né, entre os candidatos a prefeito. Muito bom. Já estamos vendo lugar aí, estrutura de filmagem e tal. Quem sabe não rola, né? Vai ser um marco aí para a cidade de Diadema e também para expandir para as outras cidades aí da região do Grande ABC. Mas hoje a gente está falando aqui com o pré-candidato a vereador, o Laricão, mais conhecido como Laricão. E eu queria, Laricão, que você começasse falando o seguinte, contasse um pouco da sua história, antes de você chegar em Diadema em 93. Legal. Então, é assim, Lombardi, infelizmente, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu era jovem, criança. Infelizmente, meu pai veio falecer muito cedo, vítima de infarto fulminante, deixou a minha mãe com 11 filhos. Foi uma dificuldade extraordinária que nós passamos. Acabei assumindo lá à frente da casa junto com ela, mas graças ao bom Deus, nós conseguimos vencer aquela primeira etapa. E quando, meus 18 anos de idade, eu me ingressei na SEBS, a comunidade eclesial de base, onde eu consegui me tornar líder de comunidade, formei vários pequenos grupos de debate, tanto na minha cidade, que é Porto Firme. Porto Firme fica na região da Zona da Mata, em Minas Gerais. Lá consegui formar pequenos grupos, consegui avançar para outras cidades através da comunidade eclesial de base. Foi uma riqueza extraordinária por aprender como lidar, como trabalhar com o público. Então, para mim, aquela experiência foi muito importante. Eu me lembro que na época, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, havia uma dificuldade muito grande. E aí, a gente se juntou e conseguimos mudar o rumo do Sindicato do Trabalhador Rural, onde o sindicato pudesse, de fato, defender os interesses, porque ele não estava, na época, a serviço dos trabalhadores rurais. O presidente tinha uma tendência diferente, e aí, graças a nossas organizações de base, nós conseguimos assumir a direção do sindicato, e foi muito importante naquele momento. Também consegui formar uma associação de trabalhadores rurais, onde a gente pudesse trabalhar em conjunto. Lembra, o mais interessante da época, olha como as coisas mudam. Entre nós havia uma extrema solidariedade, onde o que faltava na minha casa eu buscava na casa do vizinho, e vice-versa. Era uma coisa assim tão bacana, apesar de tantas dificuldades que a gente passava naquele momento. E a associação ela veio trazer essa organização de fortalecer a nossa comunidade. Nós conseguimos fazer uma roça comunitária, onde plantamos o milho, veja bem, para fazer semente para distribuir com os pequenos agricultores, coisa que era muito difícil. Era tudo muito caro que chegava para nós. Então, essa experiência de viver em comunidade, eu carrego comigo. E, sinceramente falando, Lombardi, foi uma coisa maravilhosa que eu vivi naquele tempo. Os tempos mudaram, eu sei disso. E, de lá para cá, eu tomei um outro rumo. Tá? Eu me lembro que, na época, eu consultava muito o pessoal da faculdade de Viçosa, não sei se já ouviu falar, de agronomia. Eu ia lá, os estudantes, eles iam lá na roça, prestavam serviço para a gente, fazia adubo orgânico, fazia tanta coisa
com tanto carinho, ajudou tanto o povo. Então eu sempre tive esse perfil de estar junto com o povo, trabalhando em comunidade. E a SEBS foi o ponto central da minha vida em comunidade. Mas, aos meus 27 anos de idade, 1993, eu resolvi vir para São Paulo. Eu vim conhecer... Mas antes de você chegar em São Paulo, aí você falou que não tem mais essa troca. Por que acabou essa humanização das pessoas fazendo essa troca, ajudarem umas às outras? O que aconteceu nesse meio tempo? Então, é uma coisa assim, difícil para explicar, mas eu fico imaginando a tecnologia, o avanço de toda a modernidade, ela tem muito ponto positivo, mas nesse aspecto de solidariedade é o que está faltando no nosso povo, tá? Está faltando muita solidariedade. Eu olhar para o próximo e dizer assim, olha, eu te dou a mão. Eu tenho muito isso comigo. O que eu mais queria é que existisse mais solidariedade. De tudo que existe no Brasil e no mundo, todo o avanço tecnológico, cadê a solidariedade? O que eu convivi, eu tenho que passar isso para meus filhos. Porque eles não sabem, hoje é tão difícil, as coisas se tornaram assim, sabe, de uma forma assim, inexplicável. Mas eu digo para você, essa experiência que eu carrego comigo, essa biografia minha, eu jamais vou esquecer, tá? E não é à toa que eu estou me propondo a ser extremamente solidário, tá? E gostaria muito que as pessoas entendessem que a gente tem que voltar um pouco, não voltar no passado, mas voltar naquela questão da solidariedade. O nosso mundo hoje pede solidariedade, tá? Foi o que a gente viveu. Era tão bacana. Um fazia pelo outro. Estendia a mão para o outro. Um estendia a mão pelo outro. Era tão bacana. Aí, resolvi vir para São Paulo. A vida foi totalmente diferente. 1993. Você já cai aqui em Diadema? Diferente. Já cai em Diadema e Eldorado. Eldorado. Já pensou? Como que era essa época, 93? Tinha muito asfalto? Como que era a UBS, por exemplo? Então, tinha acesso fácil? Na verdade, eu totalmente leigo. Mudou muito? Mudou muito, muito. Avançou muito. Tivemos governo também extremamente... que avançou também na área social, né? Investiram muito. Mas eu já cheguei, já estava mais avançado. Em 93 já estava bem avançado. Isso continuou avançando. Até os dias de hoje, você vê que Diadema nossa está uma Diadema totalmente crescida, evoluída, apesar de ser uma cidade densamente demográfica muito complicada, porque é muito pouco espaço para muita gente. A gente vê as dificuldades nos investimentos, principalmente na área da saúde, da educação, o transporte, a gente vê as dificuldades, que é muito populosa, mas isso demanda das competências dos governos, dos próximos governos, para que isso possa se readequar melhor, ouvir mais a população, porque a população tem que ser ouvida, e às vezes nós temos essa carência de ouvir a população, de parar para escutar, principalmente o agente político. É uma deficiência enorme. Isso ocorre quase no Brasil todo, tá? Porque se eles colocam a gente lá para ser vereador, ser prefeito, ou ser deputado, ou governador, ou presidente, tem que ser ouvido. Nós não podemos continuar com vários políticos, você sabe muito bem disso, que não escuta. Acha que o poder faz tudo, chega e acha que o poder compra tudo e depois some. Não é esse o propósito meu. Eu acredito muito na força popular, acredito que nós podemos fazer muito com pouco, mas a partir do momento que eu posso escutar, a partir do momento que eu posso estar junto. E esse é meu princípio, foi o que eu aprendi. Em 93 cheguei aqui. Exato, 93, e te interrompi. E aí, eu sem experiência nenhuma, e tinha um propósito de conseguir alguma coisa, trabalhar, ajudar minha família que ficou lá, e Deus me abençoou muito. Trabalhei de camelô, vendi várias coisas na feira. Eu acredito que o povo do Eldorado conhece muito bem um pouco de mim, me viu sempre na feira. Em 94, eu tinha uma barraquinha pequenininha, lá ali perto de onde hoje é o Bradesco, por ali, vendendo as bugigangas. Depois comprei um carrinho de cachorro-quente.
fui lá para a Praça Presidente Prudente. Lá na Praça Presidente Prudente eu montei uma barraquinha de lanche, depois um trailer. Chegou um cidadão, falou para mim assim, rapaz, coloca um nome nesse negócio. Aí eu falei, mas que nome? Coloca, escreve aí, Laricão. Laricão, falei, mas espera aí, mas Laricão? Para mim... Mas eu aceitei, sabe? E parece que quando a coisa é boa, eu gosto de escutar. E, graças a Deus, isso pegou o Laricão. E ali fazia fila. Você pagou pro cara? Não, o cara chegou para mim. O marqueteiro de primeira. Ele deu chegou, nome estúpido. Põe esse nome aí que você vai se dar bem. Tá? E aí, me tornei conhecido no Eldorado todo. Fazia fila para comprar lanche. Ganhei muito dinheiro naquele tempo. Tá? O pessoal gostava muito dos meus lanches. E aí, aonde chegou hoje com o nome de Laricão. Muita gente pergunta, por que Laricão? Quem é esse Laricão? Por causa desse lanche, né, que eu comecei a trabalhar, chegou um cidadão de bem, simplesmente me sugeriu, coloquei o nome. Não tinha nome nenhum. Esse nome pegou. E aí, eu comecei em 97, como eu sempre tive tendência na política, igual eu te falei, né, Deus do interior, alguém me chamou para ser conselheiro de saúde. Conselheiro de eu saúde. Aceitei. Tá? Aceitei. Você sim, eu gosto de fazer debate, sempre debati, sou formador de opinião, montei vários grupos, né, conheço bastante. Aceitei. No Eldorado, não existia UBS Paulina. Eu fui eleito lá em segundo lugar. De lá para cá, eu não parei a militar na saúde. Comecei a conhecer a saúde. Tá? E posso dizer com toda clareza para você, eu defendo o SUS. Eu acredito no SUS. Eu acredito nos princípios do SUS. Mas eu tenho uma grande preocupação hoje. É aquilo que eu te falei. Os nossos atuais governos, principalmente federal, a política que eles estão implantando no SUS, ela é péssima, para não dizer outra coisa. Antes da gente chegar no SUS, eu queria que você explicasse, porque às vezes o pessoal acha que ser conselheiro de saúde ou qualquer outra secretaria, seja de educação, passa por uma votação, sim, porém não é remunerado. Sim. Mas qual que é o papel de fato do conselheiro, por exemplo? O conselheiro, ele tem um papel fundamental dentro da UBS. Ele é eleito pela UBS, voluntário, totalmente voluntário, tá? E ele tem um papel de fiscalizador, de conduzir as ações de saúde, ser a ponte da população à saúde, tá? Levar e trazer as informações onde possa propiciar mais qualidade no atendimento, discutir as questões pertinentes dentro da UBS ou na saúde toda. Então, esse é o princípio do papel do conselheiro. E eu tenho exercido isso. Tanto é que eu fui, pela terceira vez, eu sou presidente desse atual conselho. Terceira vez? Pela terceira vez. Tenho feito vários debates. É que com essa pandemia aí, com essa coisa aí horrorosa, nós tivemos que parar um pouco, escutar, porque não dá nem para a gente. A recomendação da gente é isolamento, sim. É máscara, não tem outro caminho para nós. Infelizmente, nós já perdemos muita gente. O conselheiro também, ele acaba participando de alguma forma das questões financeiras, os gastos e tal, que tem na saúde? O conselheiro, ele participa do planejamento. Certo? Eu estou te perguntando porque nesse momento, com os decretos que teve, então sim, assim, agora o investimento não dá nem tempo de você fiscalizar, né? Não dá, mas assim, a gente acompanha porque nós temos, através do Conselho Municipal, que é um órgão deliberativo, e o Conselho Popular, que eu faço parte, e somos em 72, temos 50% de participação nesse Conselho Municipal. Esse Conselho Municipal, ele é deliberativo, ou seja, tudo que ocorrer na saúde, em termos de investimento, onde deve ou não, ele tem que prestar conta para a gente. E nós questionamos, que é um direito nosso. Nós fomos eleitos, indicados pela comunidade, através do voto, e nós estamos ali para questionar. Eu creio que o nosso conselho tem feito esse papel com muita veemência, discutido muito com o atual secretário, com a secretaria toda, e, sinceramente, nós tivemos, nesse último mandato, Lombardi, uma coisa interessante.
uma abertura fundamental para que a gente pudesse fazer uma investida maior, coisa que a gente não ocorreu no mandato anterior. Então, eu cheguei a dizer para o Lauro Michos, eu acho que até ele nem lembra disso, eu falei, Lauro, logo no início dessa última gestão, você acertou em colocar essa equipe de saúde aí. São muito técnicos, são pessoas que estão preocupadas, de fato, com a organização da saúde, estão preocupados com o SUS. E realmente acertou. Tá? E deu essa abertura para o movimento popular, que foi fundamental para a gente estar aí enraizado e fazer esses debates. Tanto é que tem conselheiro nosso aí que é uma maravilha, esse debate mesmo, e tem conhecimento. Eu, por exemplo, eu venho participando das conferências de saúde, tanto municipal, do plano de saúde, nós fazemos debate das conferências estadual e nacional. Isso é fundamental. Se eu saber que a gente está inteirado no assunto, não somos totalmente leigos. Portanto, o Conselho de Saúde, o Movimento Popular de Saúde aqui em Diadema, ele tem assumido um papel fundamental para edificar o SUS. Apesar de tantas deficiências que há por parte de governo, que vem tentando quebrar, diminuir o SUS, nós estamos aqui lutando para ele ser mais eficiente, para que os seus princípios aconteça de fato. E tem acontecido. Em Diadema nós temos uma rede de saúde, eu não posso dizer que seja a melhor, mas é uma das melhores, bem distribuída. Temos muita deficiência, sim. Lembra que eu te falei? Saúde se faz com investimento e com pessoas competentes. Tá? E em todos os governos que há abertura para o movimento, para o controle social participar, você pode ter certeza. Ali vai ter mais transparência e vai ter mais desenvolvimento. E é esse o propósito que eu tenho e acredito, viu? Acredito muito na participação popular. Volto a dizer, muito mesmo, inclusive no conselho, no qual eu conheço muito e tenho participado aí ativamente e sou atual presidente do conselho. E você se diz, né, que você é um defensor, né, o seu lema é defender o SUS, né, defender o SUS é a minha prioridade. Sim. Você já chegou a falar algumas coisas, mas o que você poderia dizer mais com relação ao SUS? Por exemplo, o que poderia melhorar? Que você deixaria até uma dica para o governo federal, que é de lá que vem toda essa estrutura do SUS, né? E aqui se faz uma manutenção dos municípios e tal, o dinheiro pouco que... Então, é complicado, porque as mudanças... Porque assim, eu vou colocar uma coisa bem clara para você. SUS é uma política de Estado. A execução é de governo. Tá certo? Porque o SUS é uma normativa, uma política do Estado, porém, uma execução política de governo. Então, eles mudam de 4 em 4 anos. Se você perceber o que a gente está vivendo atualmente no SUS, estão acabando com o SUS. Aonde que você vai conviver numa pandemia dessa? Milhares de pessoas deixando a vida por essa coronavírus, e o governo federal não tem um ministro. Isso é um absurdo. Aonde nós estamos chegando? Tá? Então, nós estamos vivendo uma situação muito complicada. O fatiamento do SUS lá hoje, no Ministério da Saúde, é uma coisa assim, uma coisa de doido. Não dá para a gente acreditar. Por isso que o chamamento da comunidade, da população brasileira, os deputados, gente, vamos acordar. Se nós não tivéssemos o SUS com essa estrutura que foi construída ao longo de muitos anos, quantos e quantos sanitaristas, profissionais, trabalhadores, movimento popular ajudou a construir esse SUS e ver ele sendo destruído. Começou em 2016, o senhor Michel Temer, ele congelou, implantou uma PEC da morte lá, parece, se eu não me engano, 195. Já pensou? Congelou por 20 anos o investimento. Anos. Sem investimento não tem política de saúde. Vem essa pandemia, essa coisa de louco aí. Acontece o que acontece. É o Ministério da Saúde. Não temos um ministro para dar no norte.
não tem a quem se recorrer. É um problema muito sério que a gente vive na saúde. Sinceramente, assim, é de lamentar mesmo. O que você tem a dizer, você que é um conselheiro presidente aí por 3 mandatos, isso quer dizer que você já está há 6 anos aí, que é de 2 em 2 anos, né? Eu estou há mais tempo. Enquanto presidente, sim, mas tá 97 para cá. Desde lá é conselheiro, faz parte do conselho? Eu tive só uma intercalada, parece. 1 ou 2. Mas enquanto presidente é a 3ª vez. Então você pegou a época do Mário Reale, Felipe também? Peguei. Ou... Felipe também? Felipe, um pouco do Felipe e Mário Reale. E mudou, você falou que muda de 4 em 4 anos a questão de governo, né? E muda a política pública também. Você conseguiria avaliar entre Lauro Michels e o Mário Reale, que você pegou os 4 anos dele? Olha, sinceramente, eu prefiro não avaliar agora esse momento. Eu vou avaliar para você. Ó, eu ando muito pela cidade, então eu converso com muita gente, a gente faz muita matéria. O que eu ouço muito a dizer é o seguinte: na época do PT, se eu precisasse de um dentista, eu tinha. Se eu precisasse de uma UBS, estava aberto lá, seja qual hora que fosse. Eu não sei, eu não vivi aqui em Diadema nessa época, mas o que fala é isso, que se tinha muito, tinha médico a torto direito. Hoje se reclama muito que não tem, né? Em contrapartida, a gente também vê que deu-se uma organizada, principalmente na questão de informática, informatizou. Eu acho que isso é muito válido, né? Sim. Não que hoje não tenha dentista e nem médico, mas talvez eu acho que o que está sendo feito está atendendo uma demanda, a demanda da cidade. Mas informatizar para você rastrear medicamento, não jogar dinheiro fora, porque você compra medicamento demais, vai embora, você contrata médico demais, às vezes o cara não está fazendo nada, está parado. Então, sim, é uma coisa que é muito difícil de se avaliar. Mas tem as queixas de que, antigamente eu precisava do dentista, eu fazia meu dente todo, se eu quisesse eu arrancava todos os meus dentes e colocava tudo novo. E hoje, se falam, reclama um pouco, mas o atendimento vai acontecendo. Muitos falam que tem um atendimento, quando precisa do dentista, quando precisa do médico, está lá para atender, né? Eu vou fazer a avaliação, mas não de governo, né? Eu vou falar, é o seguinte, se eu pegar aqui 8, 10, 12 anos atrás, lógico que a política era diferente, todo mundo sabe disso, mas a população cresceu. Também tem isso, verdade. A população cresceu. E eu acho que houve um equívoco aqui. Veio crise também, né? Grandes crises com o governo, acreditar muito no mercado imobiliário. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas cresceu muito. E a cidade não estava preparada, lembra que eu falei? A cidade demográfica, uma das maiores do Brasil. Exatamente. E isso demandou muito dentro da saúde. Agora, dizer... E aí, fora que você tem São Paulo, tem a dizer né? Que Diadema não atende, com toda a deficiência, mas... e aí, em parte, tem razão, tá? Muita razão, mas Diadema atende. Hoje, em qualquer hora que você procurar um atendimento, você vai encontrar. Seja na atenção básica, seja no pronto-socorro, na urgência e emergência, você encontra. Então, eu quero dizer com isso que Diadema tem uma rede de saúde bem distribuída, porém deficitária por causa do investimento. Diadema perdeu muita arrecadação, como o Brasil todo perdeu. Lembra? Tudo centra no investimento. Tá? E isso é muito complicado. E eu aqui não estou defendendo o governo, estou dizendo o que eu sei e acompanho. Você imagina bem, com as políticas econômicas adotadas por esses governos irresponsáveis, é meu ponto de vista. Tá? Quantas e quantas empresas deixaram o município, deixou de arrecadar, e parte desses impostos vinha para a saúde. E qualquer governo que vir a ser agora, na próxima legislatura, vai enfrentar essa dificuldade. E muita muito dificuldade. Mais ainda. Por quê? Nós estamos vivendo uma situação econômica drástica. Quantas e quantas empresas deixaram de existir no nosso município? Isso tem uma repercussão direta. Mas o orçamento, pelo contrário, aumentou e está aumentando o número de usuários. E como se dá conta? Se eu tenho 10 pessoas lá, eu não tenho como contratar mais, que abaixou a arrecadação. Mas aí aumentou, mas se ele atendia 100, vai atender 200. Então, essa é a realidade. A gente tem que ser muito realista. E não cabe a mim criticar o governo A ou B. Tem deficiência? Tem sim. Tem sim. Não cabe a mim aqui ficar avaliando o governo.
Mas a realidade, ela passa por esse caminho. É muito mais fácil você avaliar a pessoa que está ali para você apontar o dedo e falar que está errando, que não está fazendo, Sim. que não está chegando. Eu estou bem numa expectativa do ano que vem, quando o próximo prefeito sentar lá, né, de tantas as críticas que muitos vão fazer, os da oposição, que é justo. Sim. Mas eu fico imaginando se o que ele falou e está falando agora, se ele vai conseguir resolver, com todo esse problema que ainda tem, por questão dessa crise do coronavírus, né, que vai estourar por volta de outubro aí vamos ver como que vai ser o caixa para o ano que vem, né, o orçamento. Então, assim, vai ter grandes dificuldades. Eu estou na expectativa para ver o prefeito, o que ele vai fazer em 2021, a partir de 2021, então, né, com tudo que ele criticou. Né? Então, aí que tá. Você vai ver as propostas deles. A gente vai acompanhar. Eu sou pré-candidato a vereador. A minha função não é fazer o que ele faz, é cobrar dele. É ser um fiscalizador desse governo, próximo que seja. E eu espero que seja o meu pré-candidato e vou trabalhar para ser o meu pré-candidato, que é Marcos Micho. Tá? Eu acredito que ele é o candidato mais preparado para essa etapa aí dos futuros 4 anos. Bom, mas o desafio é enorme. Você imagina bem que essa crise da pandemia, ela chegou, mas ainda chegou ainda em média, ela vai chegar a partir de outubro, novembro, porque ainda tem um tal de auxílio emergencial que está ajudando muita gente. Para quem não tem nada, é muita coisa. Se fosse um governo sério, um presidente sério, ele não dava só 600, ele dava R$1.200. Porque ele sabe que muita gente quebrou, muitas empresas quebraram, a pessoa não tem nem como mais se reerguer. Tá? Então, veja bem, a crise está para crescer. Não vou falar piorar, mas vai crescer. E o desafio do próximo prefeito é enorme. Agora, vereador qualificado, ele vai trabalhar sim, tá? Fortalecer, o caso que eu me proponho, é fortalecer o Movimento Popular de Saúde, o Conselho, porque é aí que nós vamos tentar exigir que o SUS, os princípios do SUS aconteçam. Que é muito fácil o cara falar, mas eu não preciso, eu pago um convênio. Você paga, você tem dinheiro, mas quem não tem? Mas a massa não. Né? A maioria não tem. Maioria não. E é por isso a minha preocupação com aquele que mais precisa. Do jeito que eu preciso, eu estou preocupado sim. Você acha que vai ter uma mudança por conta do que está acontecendo nesse momento? E aí a gente descobre que a gente tem uma saúde completamente sucateada, destruída. Apesar de tudo, ainda atendeu, né? Com todos esses hospitais de campanha, eu acho que chegou a atender pelo que se propagou aí de números e tal, de contaminados, eu acho que atendeu. Tanto é que já estão até desmontando alguns hospitais de campanha. Então, eu acho que atendeu, não chegamos na curva e parece que não vai chegar. Mas descobrimos, quer dizer, já sabíamos, porém agora parece que descobriu, tirou o véu, né? E agora a gente descobriu que precisamos melhorar a cidade. Com esse, vamos ter um bom ensinamento, vamos compreender para melhorar essa saúde, e principalmente vindo do SUS. Será que vai ter essa mudança para esperar até uma próxima pandemia? Olha, eu acredito que nós vamos ter muita dificuldade. Com os atuais governos que a gente tem aí, de cima para baixo, vamos ter muita dificuldade. Agora, eu continuo dizendo, tem uma forma da gente melhorar isso. É a população enxergar que precisa de votar em pessoas responsáveis, pessoas que possam escutar a população, pessoas que têm sintonia com a comunidade, porque é aí que vai fazer a diferença. A diferença vai estar aí. Porque, veja bem, quando o controle social ele é forte, você pode ter certeza. Pode até ter corrupção, mas ela diminui. Eu acredito no combate da corrupção, que existe, você sabe, todo mundo sabe, porque não tem o fortalecimento do movimento social. A proximidade do controle social, ele faz com que combata essa corrupção. Você viu agora esse tanto de corrupção que teve, o cara usando a desgraça de muita gente, sabe, para roubar, para pegar o dinheiro do povo. Olha, no Rio de Janeiro, está chegando no estado
todos os estados. Tá falando que de houve CPI em vários estados. CPI em vários estados. Então... Pedidos de impeachment. Então, isso Compras superfaturadas de aí. Político e a comunidade acordar. Houve por parte da mídia, a mídia grande, né? A grande mídia, uma demonização da política para deixar o povão fora dela, para que eles pudessem fazer o que estão fazendo. Nós temos que participar da política. Nós temos que se juntar. Que seja na política, que seja na associação, que seja no Conselho de Saúde, que seja nas igrejas. As igrejas têm um papel fundamental. Eles não podem, as igrejas, tanto católica e evangélica, tem que ter eu acredito no ecumenismo, sabe? Na junção das igrejas para combater a falência que existe no Estado. Porque é através de nós que vai ser mudado. O político está preocupado em se eleger. Uhum. Agora vem gente, até com dinheiro, oferecer dinheiro. Depois que ele elegeu, ele está nem aí. Ele vai preocupar com o agronegócio, com a grande indústria, porque são representantes deles que se elegem. E nós, como é que fica? Vamos aplaudindo todo mundo por causa de uma migalha que eles vêm na eleição nos oferecer? Isso tem que ser mudado. Essa população que está nos assistindo tem que entender que nós temos que mudar o perfil dessa política. Acreditar em pessoas que têm sintonia. E é através da política que nós vamos mudar. Senão, lamentavelmente, nós vamos ficar fora, aí lamentando, com todas as dificuldades a vida toda. Eu vou falar aqui um pouco das redes sociais, que é o momento rede social, que tem bastante pergunta, tem bastante comentário. Lembrando que a gente está aqui hoje entrevistando o Laricão, né, que é do PSB, ele é pré-candidato a vereador aqui na cidade de Diadema. E a gente está batendo um papo, estamos abordando bastante a questão da saúde, que é a área que ele domina, que ele está há um bom tempo. Será provavelmente a bandeira dele, entre outras, né? Acho que você deve ter outros projetos em outras esferas, na questão de educação, na questão da cultura. Mas, enfim, eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas e fazer algumas perguntas que mandaram, que o pessoal que está participando aqui no Facebook, que a gente está ao vivo, né? Então, mandar um abraço aqui, o Moisés Bezerra Santos, né? Meu amigo. Quem não tinha compromisso com o dinheiro público fazia isso parecer uma coisa positiva. Acho que ele deve estar falando aí das questões dos hospitais de campanha. Sim, sim. Né? Desejo uma ótima entrevista, Marcos Michos. Verdade, ela fala, mas enfim, é a Cida Américo. O Adelso, boa tarde, Elias. Dá um abraço ao nosso amigo Laricão. Parabéns, Diadema apoia a Lena. Falar com o Laricão, você conhece a Lena também? Isso. Fala, Laricão, meu amigo, né? Diadema apoia a Lena, o pessoal lá da Lena. PSB 40, Ayrton Costa, parabéns, amigo Laricão. Conhece o Ayrton Costa, doutor Ayrton Costa? Conheço. Muito bom. Abraço aí pro doutor Ayrton Costa também. Concordo com você, Laricão, temos que nos conscientizar e combater a corrupção no nosso país. Quem fala é o Sandrinho de Diadema. A igreja também está sofrendo com a crise, Moisés novamente. Sim. E tinha mais aqui, mas o meu celular está dando um apagão agora. Peraí que eu vou puxar, eu tenho mais de 30, pô. Apareceu mais aqui, ó. Parabéns, Laricão, um grande abraço. Elias Alexandre Diniz, doutor Alexandre Diniz, você conhece também, né? O André Sacola, parabéns, meu amigo. Wagner Dourado, aí, ó. Parabéns, Elias, pelo programa, um grande abraço. Eu vi um outro comentário dele aqui, que ele fala o seguinte, comi muitos lanches lá no Laricão. Verdade. Conhecido, hein? E por aí vai. Pergunta ao Laricão qual a importância de apoiar o pré-candidato Marcos Michels. Aí a gente já abre com o pré-candidato a prefeito. A pergunta é essa, qual a importância de apoiar o pré-candidato Marcos Michels a prefeito? Bom, o Marcos Michels, eu tenho acompanhado ele há muito tempo, como acompanho todos os vereadores aqui, é o segundo mandato dele, e o partido que ele está nele propiciou a qualificá-lo melhor, porque é uma pessoa serena, tranquila, que escuta. A minha admiração do Marcos Michels, para quem conhece ele escuta a gente. Isso é fundamental no político. Olha o que eu falei aqui o tempo todo, tem que escutar. Tem que parar o ouvido e escutar. Que muitos não fazem. E essa admiração levou eu a me filiar no PSB e apoiar o Marcos Michels.
por essa capacidade serena, tranquila, tá? Por essa desenvoltura dele enquanto vereador, e possivelmente nós acreditamos, prefeito de Diadema. É uma pessoa muito tranquila, coordenada, conversa com todos. Você dificilmente vai ver o Marcos aí criticando todo mundo, porque ele acredita no projeto, ele tem os princípios dele. Foi isso que eu vi no Marcos, onde me levou a apoiá-lo, a filiar no PSB e agora pré-candidato a vereador. Então, o nosso pré-candidato a prefeito é uma pessoa com muita competência. Eu vejo muito isso nele. E acredito que vai ser o nosso futuro prefeito. Tá certo. O Marcão que passou aí pela Secretaria de Educação, fez um excelente trabalho, sim, né? Sim. Foi presidente da Câmara também. Secretário de Educação, presidente da Câmara, 2 mandatos de vereador. Então, uma pessoa que tem um currículo extremamente considerado aqui na cidade. Chefe de governo, chefe de governo. Então, sim. Já conhece bem, tem uma experiência. Tem a estrutura, a máquina administrativa. Então, ele como prefeito, eu tenho certeza que ele vai desempenhar aqui o papel de gestor público com muita excelência. E o Laricão chegou aqui, contou um pouco da história dele, e aí eu vou fazer uma pergunta-chave para você. Por que você quer ser pré-candidato, ou melhor, você já é um pré-candidato a vereador, por que você quer ser vereador? Muito boa pergunta. Então, a minha decisão para ser candidato e possivelmente vereador foi para estar junto com esse povo, para fortalecer o movimento popular, fortalecer o conselho, fortalecer a comunidade. Isso despertou o interesse. E muitos amigos meus pedindo, você leva o jeito para ser vereador. Para levar jeito só não vale a pena. Tem que ter voto. Tem que ter voto. Tem que ter voto. E tem que ter competência. É que muita gente não conhece esse lado meu, que é o conhecimento da gestão. Lembra? Eu não sei se eu falei da minha formação acadêmica. Falei. Não, você mandou o currículo, mas não chegou a se formar, né? Tá. Então, eu sou formado em gestão pública. Ah, você é formado? Com essa carinha assim, mas eu conheço bastante do que eu estou falando. Não, tá? A experiência é vasta. Por isso que eu, juntando a experiência popular, né? Que lá em 1980, 93, e acadêmica. Isso está me levando para uma qualificação na Câmara, da minha parte, né? Gostaria que muito ser eleito para mim dar essa qualificação, a minha parte ser uma atenção especial e fortalecer os organismos que Diadema tem. Olha que Diadema tem muita organização e infelizmente elas estão um pouco meia deixada. Eu acho que os nossos políticos eles não acreditaram muito. Eu venho com esse perfil. Tanto é, Lobac, que eu estou me propondo reunir com cantores, propondo reunir com empresário. Eu acredito muito na geração de emprego e renda. Para mim, isso é o ponto fundamental. Acho que nós temos que trabalhar a questão tributária na cidade. Eu acho que o próximo prefeito tem um desafio de conversar com os empresários, principalmente o empresário do comércio, os pequenos comércios. Lembra que eu fui camelô? Eu conheço bem disso. Eu tenho que dar um suporte para esse povo. Eu tenho obrigação disso. Eu fui camelô, trabalhava na feira, eu tenho certeza. Se tem alguém de Eldorado que está assistindo isso aqui, vai saber disso. Tanto fui camelô lá na praça, mas fui camelô nas pontas de feira. Corri, às vezes, dos fiscais. Corri, ué. Não estava trabalhando, ganhando dinheiro. Tinha que correr. É um direito deles. Nunca xinguei, nunca briguei, mas eles estavam no direito deles. Mas então, ou seja, eu quero dizer que eu tenho experiência, eu vivi essa vida. Eu sei como dar um apoio para esse povo. E agora, pelo que a gente está vendo, isso tende a crescer. A pessoa pegar uma banquinha e ir lá tentar vender um chinelo, vender um negócio lá para tentar sobreviver. O brasileiro é muito criativo. Esforçado também. Disso. Eu sou muito criativo, eu tenho certeza que se eu conseguindo ser vereador, eu quero dar uma atenção especial a esse povo.
E mais, eu tenho uma proposta Isso, eu ia perguntar de propósito, se você tem algum projeto que você engata assim, então, que você entrar... Para os empresários, eu quero começar lá no Eldorado. Tem uns 3 lá que eu já conversei com eles. Eu acho que é assim, a gente tem que fazer uma política local, onde as pessoas possam ganhar tempo e dinheiro. Como que faz isso? Opa, os pequenos comércios e médio comércio, eles têm que ser competitivos. Eu não posso, nada contra, mas eu saí lá do Eldorado e lá no São Bernardo, em outro lugar, fazer compra. Sendo que eu podia comprar lá, que eu vou estar economizando tempo e eu vou economizar dinheiro. Essa consciência tem que chegar até o pequeno e o médio empresário do comércio. Eu quero levantar esse debate com eles. Eles precisam enxergar. Então, vão ser competitivos. Pô. E outra, eles sendo competitivos, eu, consumidor, ganho tempo e dinheiro e vai gerar emprego e renda, porque ele vai ter que contratar mais. Ele vai vender mais. Ele vai contratar da região dele. Essa é uma das propostas. Na área da saúde, eu tenho vários. Eu, inclusive, estou até elaborando. Tem alguns autores da saúde aí, pessoas muito renomadas, que está ajudando a elaborar essas propostas, que assim, eu gosto de ouvir, eu não sei falar sozinho, viu? Eu estou falando com você aqui porque você está do meu lado, senão eu não falava. Eu gosto de falar em grupo, porque se o problema é meu, eu resolvo ele, mas se depende do coletivo, o coletivo tem que estar junto. Do contrário, não, eu sou do coletivo. Tá? Então, a proposta é fazer um trabalho coletivo, onde a saúde e o SUS ele seja mais eficiente. Eu tenho algumas propostas claras, eu acho que não cabe nem fazer aqui, mas você vai conhecer, você pode ter certeza. Eu vou fazer até uma coisa mais específica, tanto para o comércio, para gerar emprego e renda, que é a minha preocupação com a juventude, o investimento na juventude. Sem educação, nós não vamos chegar, nós estamos com muita dificuldade, readaptar essa evolução aí tecnológica, econômica, sabe? Exato. Porque senão... Começar a incluir de fato, né? Eu fico vendo você assim, um menino jovem, puxa vida, né? Olha a qualidade que Diadema tem, muita gente não sabia. Nós temos atores aqui em Diadema que você não tem ideia a capacidade que os caras têm. Atletas, jovens artistas, aí querendo espaço. Querendo espaço, não tem. Nós temos que fazer dessa Secretaria de Cultura um espaço de descobrir qualidade, competência dessa juventude e de vários outros que tem na nossa cidade. E essa é a proposta que eu me proponho. Porque já pensou, Lobato? Cada uma pessoa que se lança aqui, que se desponta, vai estar levando o nome da cidade. Sim, é o nome da cidade. E o que tem de artista aí, de pessoas... Isso é um orgulho para todo mundo, né? Para quem mora numa cidade. Eu pedi pro Marco, dá um jeito de eu falar com aquele menino. Pra mim você é menino, eu tô com 53 anos, pô. Você tá novo também, pô. Eu tenho acompanhado a sua forma de trabalhar. Você está dando oportunidade para que as pessoas pudessem expressar e criar perspectiva para a nossa cidade. Isso é fundamental. Ainda sofro crítica ainda para conseguir o espaço aqui para a gente poder fazer esse debate com várias pessoas. Né? É verdade. E o bom é que eu tenho a minha liberdade para poder falar de A e B, e aí a gente toca o barco. Isso é ótimo. Não é fácil. Não é fácil. Mas voltando nessa questão aí, você já falou de um projeto que é a sua área saúde, a questão do comércio, a questão do esporte, que tem que ser levantado também. Então, acho que você não vai ser um candidato, ou melhor, se eleito, um vereador só de uma bandeira só. Você vai fiscalizar, que é obrigação do vereador, sim. Mas quando chegar um projeto lá, você pode pôr uma emenda para melhorar uma questão da cultura, né, do esporte, do próprio comerciante. Então, você vai ter um papel fundamental. Olha, é assim, eu já disse aqui que eu sou mais de grupo. O que eu estou imaginando, estou fazendo? Eu estou reunindo com um grupo de artistas, esses cantores de rua, que cantam em barzinho. Eu vou criar um projeto para eles. A Secretaria de Cultura tem que dar espaço para esse povo, vamos mostrar o talento deles. Então, cada setor, a gente tem que buscar as pessoas interessadas para colocar mais eficiência. Essa é a minha proposta, de estar junto. Do contrário, não tem sentido eu ser pré-candidato. Você vai para quê? Qual é a sua proposta? O que você vai fazer? O candidato, o pré-candidato, ele tem que ter clareza no que ele quer. E eu tenho esses princípios. Não sou melhor do que ninguém. Não gostaria que ninguém me interpretasse assim.
Pelo contrário, quem me conhece lá, eu ando de chinelo de dedo, sou uma pessoa do jeito que você está vendo aí, tá? Mas sou uma pessoa que estendo a mão. Foi o que eu aprendi. Eu tenho o princípio da solidariedade. Graças ao meu bom Deus, eu vou levar isso comigo o resto da vida. Quando você fala de clareza, que o candidato tem que ter clareza, o vereador ali tem que ter clareza, isso é verdade. E nessa campanha eu até acho que, mais do que internet também, que vão usar papel, enfim, vai ser o seu discurso reto. Sim. Vai ser as suas bandeiras que você vai levantar, vai ser assuntos que você talvez vai ter medo de se envolver, porque não quer desagradar um ou outro, mas é mais preferível você levantar a bandeira e falar, não, eu tô aqui, eu acredito nisso, que até os contra para falar, pelo menos o cara tem postura. Sim. O cara tem personalidade, o cara defende o que ele acredita. Né? Enquanto uns quer ficar pegando tudo. Eu sou desse, e isso não vai vingar nessa eleição. O cara vai ter que ter clareza no que ele defende, nas bandeiras dele, e vai ter que levar para frente. Se ele titubear, o próprio eleitor ele vai falar, esse cara é fraco. Esse cara é fraco. Então, acho que o discurso nessa eleição vai ser fundamental. Acredito. Por isso que você falou de clareza, e é verdade. Você não está falando, porque eu sou e o outro não é, não, porque você já tem essa consciência, que é clareza que vai fazer a diferença de cada um que for pedir voto numa comunidade. Ou vai acontecer o que aconteceu com um vereador aí, eu não sei nem se é verdade ou não, mas ele ficou 4 anos, não é da cidade não, ele ficou 4 anos e aí ele chegou lá falando que ia mudar a questão de um córrego numa cidade, e não mudou. Passou 4 anos depois, ele foi lá. Esse córrego a gente não conseguiu, mas agora a gente, vem cá. Aí jogaram o cara dentro do córrego. É isso que vai acontecer. E ele ainda vem defender uma política de saneamento básico que não é de competência dele, né? Então, ou é mentiroso, ou é um ignorante, o cara que não tem noção do que ele está indo fazer quando ele vai conversar com a população. Só que a população, como a gente conversou antes, já está mais atenta. Sim. Está começando a participar. Sim. Então, quem quer ser vereador tem que ter clareza e tem que estar disposto a escutar. Não vem com essa não, que eu tenho muito dinheiro que eu consigo ganhar. Não é por aí não. Eu conheci aqui em Diadema mesmo, tem vários. Ganharam, mas não deu em nada. Eu até quero, refazer uma palavra que eu falei aqui, que eu falei, tem que ter voto, né? Não é que tem que ter voto, acho que é o que você falou. Só ter voto não basta, porque senão o cara tem voto, chega lá não faz nada. Fica sentado, escorado, 4 anos, sem se mover. Então é exatamente isso, ter trabalho, ter clareza, falar a verdade, tentar cumprir ao máximo. Por isso que é melhor não prometer. Não, porque não é assim. Você não consegue cumprir muita coisa. Não é você que vai executar, não é você que vai fazer a coisa acontecer. Cuidado, você vai ter que ter habilidade para fazer as coisas acontecer. Tem candidato, candidato, que está fazendo promessa, falando proposta que é do prefeito cumprir. Não é competência dele. Não é competência. Ele tem que saber a competência. O que eu posso, o que eu não posso. Isso é fundamental. Agora, é preciso que essa população que está nos assistindo e que vai nos acompanhar tenha conhecimento desses candidatos, desses pré-candidatos. Para, na hora do voto, decidir com muita clareza no que eles querem também. Eu não posso dar meu voto porque eu achei que você tem os olhos verdes, que você é bonito. Não, esquece. É feia, bonita, enfim. Pensar no futuro seu pai, da sua mãe, do seu filho. Essa decisão que está em jogo. Tá? Então, eu acredito nos princípios. Tá? Nos princípios legais, acredito nos grupos, no movimento popular, seja ele de saúde, seja ele de moradia, eu estou disposto, falou em organização para um grupo, para uma maioria, eu vou estar junto sempre. Vou falar aqui mais um pouco aqui das redes sociais. Parabéns, Laricão. Realmente é necessário investir nas instituições e nas comunidades. Meu pré-candidato para prefeito é Marcos Michel, Cida Américo. Não podemos colocar pessoas despreparadas. Marcos Michel foi o melhor secretário de educação. Será o melhor gestor do ABCD. Marcos Michel está preparado para fazer uma gestão séria. Verdade. E aí uma pergunta, a gente está estourando já deu 1 hora já, hein? Já deu 1 hora, a gente está estourando, mas eu quero fazer essa pergunta aqui, que eu acho que é bacana, e é um rapaz que está sempre com a gente aqui, me acompanhando, né, que é o Luiz Fernando, ele coloca aqui no Facebook, mas é o gordinho dos animais. E ele faz aquela pergunta dele, como sempre, que é o que ele defende, se você é a favor do ambulatório municipal veterinário.
Se você é a favor, se você vai lutar por essa causa, estando lá. Bom, com certeza. Aliás, eu gostaria que tivesse um hospital 24 horas, público. Quem conhece, eu conheço bastante, convivo. Hoje em Diadema, nós temos várias clínicas particulares, mas o Estado, o município, ele tem que investir. Isso, uma clínica veterinária seria uma coisa fantástica e eu com certeza vou trabalhar em torno disso. Por quê? Por quê? Quantas pessoas que têm seu animalzinho de estimação e não tem o dinheiro para comprar um remédio para ele? Os animais é igual a gente, fica doente. Tanto é que o Pet Shop é o mercado, né? Do animal. Virou mercado. Foi serviço essencial, não podia fechar, lógico. Mas tem alguma coisa errada. Eu acho que tem gente aí lutando para montar pequenos pet shop. Não tem que lutar para ter público. O público. E aí, como é que eu posso entrar nisso? Ouvindo as pessoas que têm interesse. A coisa só vai acontecer quando a comunidade se mobilizar. E quando tiver um político ali junto com ela, que tem o poder de estar lá na Câmara para fazer a lei e brigar para que aconteça. Para que o prefeito execute essa lei. Isso é possível, viu, Luiz Fernando? Um abraço para você, eu te conheço bem. É uma pessoa legal, uma pessoa sempre propositiva, isso é importante. Tá? Então, nós temos que ter, sim. E vai do nosso envolvimento com a comunidade e criar esse movimento em torno dos animais. Isso, eu acredito que já existe. Na verdade, já existe. Mas ninguém teve a coragem de assumir isso de verdade. Isso é possível. Porém, isso eu estou falando enquanto vereador. Agora, quem vai executar, fazer, a gente posso brigar. Não vou fazer. Não vai fazer. Eu não tenho como fazer hospital e nem fazer clínica. Quem faz é o prefeito. Coloca o projeto. O projeto pode ser levado. E eu me comprometo, juntamente com os interessados, a brigar por esses projetos. É o que o interessa. Agora, quem vai executar é o prefeito. O próximo prefeito ele tem esse desafio. Não seria diferente a sua resposta, já que hoje a questão dos cachorros, dos animais em si, está sendo defendido no mundo inteiro, cresceu muito, o que é correto, e eles também merecem um lugar ao sol, ter uma vida saudável, ter uma vida de bons tratos, né? Enfim, eu acho que é uma coisa que chegou para ficar e uma pessoa racional vai defender os animais. Certeza. Laricão, a gente chega ao final do nosso programa aqui, quero te agradecer, obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo bater esse papo e colocar aí algumas ideias no ventilador, jogar aí para que as pessoas possa agora pensar, refletir, vai ficar gravado aí no Facebook daqui a pouco, e quem quiser assistir, é só ir lá no Grupo ABC News no Facebook e assistir novamente, ou pegar os melhores pontos, enfim. Então, quero te agradecer. Se eu não te fiz alguma pergunta que você queria ter deixado, tá aí, pode mandar brasa aí no microfone aí, o espaço é teu. Bom, eu que agradeço essa oportunidade. Você sabe que muitas vezes a gente fica nervoso em fazer entrevista, né? Eu não sou diferente de muita gente. Eu posso dizer assim, é a primeira entrevista que eu me concedo e estou muito feliz por isso, que eu pude expor um pouco das minhas ideias. Eu tenho certeza que muita gente que me conhece não sabia da minha trajetória. Tenho certeza disso. Muita gente me conhece, o Laricão, o vendedor de lanche, e etc e tal. Mas não sabia que eu tenho toda uma trajetória política, pública, que eu posso vir a contribuir muito com a nossa cidade. Portanto, agradeço a todos, agradeço a você, a todos os seguidores da rádio, do Grupo ABC News, ok? Obrigado. E aqui deixar essa mensagem aqui para você. Laricão tem conteúdo e amplo conhecimento sobre a cidade, além de ser propositivo e coerente. Parabéns, Tatiane Ramos. Obrigado. Conhece a Tatiane Ramos? Muito. Gente, futura primeira dama. Aí, ó, tá certo, velho. Gente, obrigado aí. Boa noite, já são 18 horas em ponto e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e um bom descanso. Ok, obrigado.